Bom, pessoal, boa tarde. Bom, vamos lá então. A introdução aqui à semiologia dos pares craniais. Beleza? Bom, hoje a gente vai falar até o nervo óptico. Ok? Vamos falar um pouquinho aí das generalidades e algumas inspeções semiológicas com respeito aos pares craniais. Bom, vamos lá. Os pares craniais, como a gente já sabe lá da anatomia, né? São os nervos ali que vão fazer a comunicação diretamente com o encéfalo, né? Eles atravessam ali a base do crânio, tendo ali um foco de inervar distintas estruturas. Bom, esse ponto onde esse nervo vai emergir lá do encéfalo, de acordo com o ponto de imersão dele, é o que vai distinguir 12 pares. Então nós temos 12 pares craniais. Bom, vamos lá. Falando ao ponto de vista fisiológico, né, esses pares craniais eles podem ser divididos em 3 grupos, né, também pode ser chamado de 3 categorias, que esses nervos podem ser sensitivos ou sensoriais, que é o exemplo do olfatório, do óptico e do auditivo. Eles podem ser divididos em motores. Nós temos ali o ocular comum, o patético, o ocular externo, o espinal e o hipoglosso maior. Tá? E os nervos mistos, né? Porque o que acontece? Eles são uma junção de nervo sensitivo e nervo motor. Tá? Ele tem essa característica, né, de ser sensitivo e motor, por isso recebe o nome de nervo misto, que é o caso do nervo trigêmeo, o nervo facial, o glossofaríngeo e o neumogástrico. Bom, vamos lá, falar do nervo olfatório, que é o primeiro par que a gente tem aí, né? Ele vem lá das células bipolares, bem localizado ali no epitélio olfatório, né? Que está ali na maior parte do cornete superior da parede, oposta ao tabique nas fossas nasais, tá? Vem ali caracterizado como mancha amarela, beleza? E outra característica que ele é de função sensitiva, né? Função sensitiva olfatória. Então, quando a gente faz essa exploração, nada mais a gente pede para o paciente, a gente expõe o paciente aí a diversos odores, né? Como o odor do café, do álcool, do tabaco ou a perfumes, beleza? Então o paciente tem que distinguir, fazer essa distinção de odores. Como que a gente avalia? Vamos expor o paciente ao odor de álcool, né? O perfume, e analisamos as duas narinas de forma individual. Primeiro a narina esquerda, tapa a direita e depois vice-versa, tapa a narina esquerda e deixa aberta a direita. E pede para o paciente distinguir essa substância que ele está sendo exposta, né? O que pode causar uma alteração olfatória no paciente? O que pode fazer o paciente perder a distinção de cheiro? Primeira coisa, traumatismo craniano, beleza? Principalmente ali lesões, quando a gente fala na base dos lóbulos frontais, beleza? Então são tipos de lesões que fazem o paciente perder a distinção olfatória. Outro caso, meningioma no trato olfatório, né? E também infecções nasais, como a gente tem aí alguns casos aí de rinites alérgicas, podem também fazer o paciente perder a distinção olfatória, entre outras infecções do tracto respiratório. Transtornos do olfato. Quando a gente fala desse transtorno, são aquelas alterações que podem ocorrer, como o paciente não perceber os odores, que recebe o nome de anosmia, beleza? Quando o paciente sente o cheiro, eu estou sentindo, mas de uma forma muito sutil, muito leve. Então você tem uma hiposmia. Hipo está diminuído, né? O A é de ausente, né? A anosmia e hiposmia está diminuída. E quando você tem essa percepção incrementada, o paciente sente todos os odores de uma forma muito acentuada, você tem uma hiperosmia.
Beleza? Vamos lá agora para o nervo óptico, que é o que a gente vai falar hoje, até ele. O nervo óptico, ele se origina bem na capa das células ganglionares da retina, né? Ele aparentemente, ele tem uma origem aparente no ângulo anterior do quiasma óptico. Beleza? Vamos lá. Como que a gente analisa esse nervo óptico, né? Nervo esse que tem função sensitiva. Primeira coisa, a distinção de cores e a agudeza visual. Que a agudeza visual o paciente consegue perceber de uma forma clara, não está embaçado, não está nada duplicado, né? Então a agudeza visual é a capacidade que o paciente tem para definir, né, o que ele está enxergando, né? A capacidade da retina definir e diferenciar os estímulos que está recebendo. Percepção de cores, né? A gente usa essas cartas de Ishihara. Essas cartas, elas são confeccionadas a fim do paciente distinguir cores, tá? Para a gente descartar, no caso, o paciente daltônico, enfim, essas cartas são formadas por círculos, né? E esses círculos têm vários pontos com diversas cores formando números. O paciente tem que distinguir mais ou menos o que ele está vendo, beleza? Quais são os sinais patológicos, né? Vamos lá, defeitos no campo visual. O paciente começa a ter uma diminuição do campo visual, né? No caso da hemianopsia, o paciente tem uma cegueira na metade do campo visual, né? De um dos campos visuais. Então, como a foto aí ela consegue expor pra gente, o paciente consegue enxergar só metade do campo visual, beleza? Você tem uma alteração nesse nervo, onde ele perde a percepção total do campo. Tem a quadrinopsia, que é a cegueira em um quadrante dos campos visuais, né? Ela só está em um quadrante. E o sinal que chama escotomas, né? Que é aquelas áreas cegas. O que acontece? O paciente começa a enxergar umas manchas pretas no meio do campo visual, né? São determinadas aí de lagoas, de áreas cegas, beleza? São os escotomas. As retinopatias, né? Que são aí uma variedade de retinopatias, seja ela hipertensiva, enfim, vários tipos de retinopatia. Algumas aí podem fazer edema de fundo de olho, né? Problemas vasculares aí, como ruptura vascular no fundo do olho do paciente, que você observa pela oftalmoscopia, né? A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, que são aqueles defeitos que eles são defeitos de refração, né? Através ali das capas transparentes do olho. A gente fala de afetação diretamente da córnea e do cristalino, que você tem uma diminuição da agudeza visual do paciente, beleza? Onde a gente tem um campo normal, né? Já na miopia, você observa que tem um ponto de interrupção desse reflexo, onde ele se inicia novamente lá no fundo do olho, né? Já na hipermetropia, essa projeção é maior, né? A imagem ela forma ao ponto de sobressair o fundo do olho já. Então essa imagem já é mais hiperprojetada. E o astigmatismo, que é onde essa imagem ela vem e essa luz ela se duplica, tá? Então você não tem uma projeção perfeita ao fundo do olho. Um exame diagnóstico é campimetria, certo? Onde você avalia o campo visual do paciente. Como que se faz a campimetria? O paciente tem que estar sentado e o examinador em pé, né? Então, o paciente fica frente a frente
com o médico, né, com os olhos na mesma altura ali. O paciente cobre um dos olhos, né, de maneira que o lado oposto ele consiga ver um ponto à frente, tá? Como o nariz do examinador. Beleza? Essa é a campimetria. O que acontece? O paciente, o próprio examinador, o médico, ele aproxima, né, o dedo índice e o dedo médio de um ponto de fora para trás, né? Então ele está de frente para o rosto do paciente, ele começa a mover o dedo para trás do paciente até o paciente não enxergar mais o dedo do médico, o dedo do avaliador, tá? Para você avaliar a expansão do campo visual, beleza? Também a aproximação deve ser de forma lenta. Você vai aproximar o dedo de volta, né? A forma de ingressar no campo visual do paciente de forma lenta. Então o paciente refere, ó, eu estou conseguindo ver seu dedo. E o paciente está olhando reto para frente, né? Bom, o que acontece? O paciente ele não pode desviar o olhar dele. O olhar dele tem que estar fixo. E só o examinador vai movimentar os dedos a forma de avaliar o campo visual, beleza? Outro exame é o exame de fundo de olho, que a gente faz frente à oftalmoscopia. Tem o oftalmoscópio, você posiciona ali e observa o fundo do olho. O que a gente vai observar? A gente vai observar cor, tamanho, forma do disco óptico, né, a papila. O que acontece? Ali muito importante para a gente observar aquela vascularização no fundo do olho, né? Artérias e veias centrais da retina. E através daí a gente consegue observar até sinais de hipertensão intracraniana no paciente. Beleza? Geralmente, esse fundo de olho tem bordas nítidas, tem uma coloração rosada, né, de forma circular. Então a gente avalia o tamanho, a forma, né? Como que está a configuração dos vasos. Você consegue observar no exame de fundo de olho formação ali de hematoma de fundo de olho ali, hemorragia mesmo, tá? Você consegue observar áreas aneurismadas ali no fundo do olho do paciente. Então, bem importante. Bom, essa oftalmoscopia, ela pode ser por esse oftalmoscópio, que é aquele que a gente conhece lá do oftalmologista em cima da mesa, ou aquele oftalmoscópio portátil, né? Que ele é de mão e pequenininho ali, que você pode carregar para dentro do teu pronto-socorro, para dentro da tua emergência. Beleza? Agora, nervo ocular comum, o patético e o ocular externo, nós vamos já ver na próxima aula. Beleza, gente? Tá tranquilo, né?